o melhor jogo semi-co-op do mundo. E ele nem é um jogo. Jogos semi-co-op são uma obsessão para quem cria jogos de tabuleiro ou carta, tentando criar uma combinação entre o jogo cooperativo e competitivo. Mas o que é o jogo semi-co-op? O nome já diz tudo. É um jogo semi-cooperativo. Os jogadores eles estão competindo, então vai ter um vencedor, porém eles têm chance de cooperar em alguns momentos do jogo. Quanto os jogadores podem se ajudar ou cooperar, isso muda de jogo para jogo. Eu até acho que o nome correto tinha que ser semi-competitivo, não semi-cooperativo, porque ele é muito mais competitivo do que cooperativo. E o grande problema dos jogos semi-co-op é o balanceamento. Como tu vai balancear a competição que tem no jogo, quantos jogadores querem ganhar do outro, versus a cooperação do jogo, quanto eles vão se ajudar. Porque é esse equilíbrio que vai definir se o jogo é um bom jogo semi-co-op ou não. A maioria dos jogos resolve isso criando uma condição de derrota global, como inundar algum lugar, ou os zumbis comerem todo mundo, enfim, qualquer coisa que, se acontecer, todos os jogadores perdem. Então a gente tem um motivo para trabalhar junto, que a gente não quer perder, porém, o que define o vencedor é se tu cumpriu o objetivo X ou Y. O problema é que isso gera a lei do menor esforço. Como a condição de vitória não está atrelada com a condição de derrota, e a condição de derrota foi balanceada pensando em todos os jogadores fazerem um pouco a sua parte, os jogadores eles são estimulados a fazer o mínimo possível para não gastar recursos com o que não é a condição de vitória deles. Isso também permite o jogador ser um sacana, porque em vez de ele fazer a parte dele e gastar recursos só impedindo a derrota, ele pode gastar os recursos para ir em direção à vitória. Só que aí o próximo jogador vai ter que fazer o dobro do esforço para o jogo não acabar. E normalmente os jogos permitem esse tipo de atitude, o que não cria um jogo divertido para ninguém. E foi aí que a série O Sabotador da Netflix resolveu todos esses problemas. Sim, eu também nunca imaginei que um reality game ia ser um jogo semi-co-op incrível. Como funciona o jogo da série O Sabotador? 12 participantes, eles vão fazer diversas provas. Cada prova aumenta o prêmio em dinheiro que vai receber no final do jogo. Porém, só um jogador vai receber esse prêmio em dinheiro. Então, eles estão cooperando durante as provas, porém, só uma pessoa vai ganhar esse prêmio inteiro. A questão é que existe um traidor no meio dos 12 participantes, e essa pessoa vai ficar tentando sabotar todas as provas para diminuir o prêmio em dinheiro que tu vai receber no final. Só que as provas não tem nada a ver com a eliminação de jogadores. As provas só definem a quantidade do prêmio final do jogo. A eliminação de jogadores acontece por meio de um quiz. Depois de cada prova, os jogadores têm que responder um quiz sobre quem eles acham que é o sabotador, perguntando sobre cor de cabelo, onde mora, até quem eles acham que é efetivamente entre os participantes restantes. E é eliminado o jogador que tiver o menor número de respostas corretas nesse quiz. O jogo dá um motivo para todo mundo colaborar, que é aumentar o prêmio, porque todo mundo quer ter um prêmio maior caso você seja o vencedor. Só que ao mesmo tempo, todos os jogadores querem ser um pouco suspeito, porque assim, quando as pessoas estiverem votando na prova, elas vão votar na pessoa errada. Então, elas vão ter menos respostas certas e vão ser eliminadas. E é isso que é genial do Sabotador. Eles criaram durante as provas um motivo para todo mundo colaborar. Mas, ao mesmo tempo, a eliminação não tem relação com os outros jogadores. A eliminação é uma questão de habilidade própria e percepção do jogo. Não acontece por meio de votação como outro jogo de traidor como Among Us. É a sua capacidade de entender quem é o traidor e descobrir essas respostas no quiz. Isso cria uma dinâmica muito interessante no jogo, porque os jogadores eles estão constantemente testando os outros jogadores. Eles colocam os jogadores em posição onde eles podem fazer uma traição para entender se aquele jogador ele está cooperando mais ou traindo mais, para a partir disso conseguir saber quem é o traidor para responder certo no quiz. Só que o sabotador também tá fazendo a mesma coisa, porque se ele só ficar traindo todo momento, todo mundo vai saber que ele é o sabotador e vai ter todas as respostas no quiz. Então ele também precisa cooperar um pouco. Então todo mundo, tanto os jogadores que não estão traindo quanto o sabotador, eles estão tendo a mesma atitude, que é cooperar o máximo possível para aumentar o pote, mas ao mesmo tempo trair também para parecer um pouco suspeito. É genial, porque a pergunta que eles colocam na cabeça do jogador é completamente diferente dos outros jogos semi-co-op, que normalmente está perguntando pro jogador qual que é o mínimo de cooperação que eu preciso fazer para conseguir vencer esse jogo. Já no Sabotador, eles se perguntam qual que é o mínimo de competição, qual é o mínimo de traição que eu preciso fazer para parecer suspeito, mas ao mesmo tempo eu quero estar aumentando o prêmio, porque é esse prêmio que eu vou vencer no final. Porque no fundo ele é um jogo cooperativo com uma eliminação que é competitiva sem nenhuma interação direta. Diferente da maioria dos jogos semi-co-op, que na realidade são jogos competitivos que tem alguma interação para ser cooperativo.
e por isso que nunca funciona muito bem. Se tu tá criando jogos, tu precisa assistir O Sabotador na Netflix. Eu falei bastante sobre competição direta e indireta. Nesse vídeo aqui eu explico sobre esses tipos de interação e como aplicar elas no teu jogo. Até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis. Valeu!